Mais uma vez, um monte de gente dizendo que o Bitcoin vai quebrar e que o ciclo atual já acabou. Mas será que dessa vez a história vai ser diferente? Então, eu analisei alguns dados importantes e eu vou mostrar por que eu ainda não acredito que chegamos ao fim do ciclo, mas sim em um momento de acumulação e recuperação para uma possível nova pernada de alta no nosso bom e velho Bitcoin. Eu sou Felipe Moreira e hoje é dia 24 de novembro de 2025. E para quem não sabe, eu vou contextualizar aqui o que está acontecendo nesse momento. O Bitcoin caiu cerca de 36% nas últimas semanas, nos últimos dias. E a mídia está bombando, cheio de manchetes negativas e aqueles velhos críticos do Bitcoin ressurgiram. Mas, como sempre, existe muito ruído, o que causa pânico nas pessoas. Então, eu vou mostrar aqui alguns dados para compor essa minha teoria de que a gente ainda pode ver uma pernada de alta no ciclo atual. Então, antes de ir para a tela aos fatos, eu gostaria de lembrar vocês de clicarem aqui no botão abaixo de se inscrever, deixar um like aqui no vídeo também, e se esse conteúdo fizer sentido, compartilhe ele para algum amigo, porque essas informações podem acalmar o coração do investidor que se assusta quando há alguma queda brusca um pouco maior do nosso bom e velho mercado cripto. Então, eu vou reduzir aqui, bora para a tela do navegador, ver a primeira informação que eu tenho para passar para você. Esse é o site da Mempool, a rede do Bitcoin. E se a gente olhar para a Mempool, a gente consegue ver que as taxas estão muito baratas, um satoshi por virtual byte. Isso aqui a gente é comparável ao momento de baixa no mercado, de bear market, por exemplo. E também há poucas transações aguardando, cerca de 26 mil transações, um bloco acabou de sair. E são poucas transações aguardando e uma taxa de rede muito barata. Não vemos congestionamento ou aumento de taxas que costumam acompanhar os picos de venda historicamente no Bitcoin. E isso nos sugere que o varejo está fora do jogo nesse momento e que os holders não estão movimentando. Por quê? Essa é uma, digamos que uma foto do momento atual da rede, mas a gente consegue puxar o histórico da mempool e perceber que num período de alguns meses, há alguns meses que nós não temos um grande volume de movimentação na mempool do Bitcoin. Eu vou mostrar aqui para vocês no próprio site da mempool, o que nos mostra o histórico de taxas de rede. Esse é o histórico total de todo o período e a gente consegue perceber que aqui que em outras épocas, por exemplo, como em 2017, 2018, em que o mercado movimentou muito, subiu e teve uma grande queda, houve muita movimentação e alta no estresse da rede, nas taxas. E quando a gente puxa a régua aqui e diminui o período, por exemplo, para os últimos meses desse ano, de 2025, olha só, a gente consegue perceber que a rede praticamente está estagnada, cara. Não, a gente consegue perceber, a rede praticamente está estagnada. A taxa não mexe. Ou seja, se não há aumento na taxa, significa que não há movimento, que não há congestionamento ou transações acontecendo na rede. Então, isso nos indica que o varejo, o holder antigo, ele não está se desfazendo do Bitcoin, tá certo? Então, esse é o primeiro dado que eu queria passar aqui para vocês, tá? Agora, uma outra informação também que é muito importante e que vem de conjunto com, com a movimentação da rede é essa daqui que eu vou abrir na próxima tela. Esses são os dados da Sosovelho, um site que nos mostra o fluxo dos ETFs de Bitcoin, ou seja, o inflow e outflow, as entradas e saídas de grana institucional no mercado cripto. E a gente pode perceber aqui que nós já estamos em 4 semanas consecutivas de retirada de dinheiro desses fundos. E se não fosse essa pequena entrada aqui, a gente já estaria praticamente a 6 semanas consecutivas de saída de grana do mercado cripto. Ou seja, isso daqui já acumula aproximadamente aí uns 4 bilhões de dólares de saída. E esse fluxo de saída é típico de pessoa física. Apesar de ser grana de fundo, a grana que compõe fundos de investimento nada mais é do que o dinheiro de pessoa física, um monte de pessoa física investindo, investindo, investindo. E esse mesmo dinheiro das pessoas físicas que entraram com a grana por uma mão, no momento de pânico e desespero do mercado, elas vão lá e solicitam resgates massivos dos fundos de investimento, causando o quê? Aquele bom e velho efeito em manada, que começa a uma pequena queda a assustar o investidor, ele começa a solicitar resgate dos fundos e os fundos automaticamente precisam desfazer as posições, ou seja, vender em grande escala, em grande quantidade, para devolver o dinheiro desses investidores. Então, por que que isso não gera
movimento na rede não mexe em taxas ou não aumenta o congestionamento, o fluxo de movimento de transações na rede do Bitcoin, na mempool, porque o fundo de investimento, ele tá negociando ali um Bitcoin de mentirinha, cara, é um Bitcoin de papel que é muito possível seja só um dashboard na tela. Caso esses fundos realmente detenham o Bitcoin mesmo em carteira, em uma única transação, eles vendem bilhões. Então, isso não congestiona a rede, porque não há múltiplas transações, apenas uma transação por dia de 1 bilhão, 2 bilhões de dólares sendo retirado e devolvido para os investidores, tá? Então, isso nos demonstra que possivelmente o, o atacado, o grande investidor, os fundos estão vendendo por ações das pessoas físicas, do efeito em manada do medo que as pessoas físicas sentiram. Terceiro dado importante que eu vou mostrar aqui para vocês, que é que os bitcoins não estão indo para as exchanges, as corretoras, tá? Vou ir aqui abrir na próxima tela. Os dados da CoinGlass confirmam que os saldos de Bitcoin nas exchanges caiu para mínimos históricos e vem caindo há alguns anos. Hoje, nós temos aproximadamente 2 milhões de Bitcoins nas exchanges, contra um número aí de 3 milhões há cerca de um ano atrás, ou seja, 1 milhão de Bitcoins saiu das corretoras e não voltou mais. E, historicamente, essas drenagens, elas antecedem movimentos de alta, pois há menos demanda, há menos Bitcoin disponível para ser negociado facilmente em corretoras, que é onde a grande massa, o grande público, movimenta esses Bitcoins e poderia ou comprar ou vender em grandes volumes. Então, quanto menos saldo de Bitcoin nas corretoras, mais escasso e menos oferta e volume para ser negociado. Então, esse é um terceiro dado que nos mostra um dos motivos também que faz o preço não ter embasamento para estar caindo, porque não há grande oferta disponível em corretor. Quinto ponto importante de atenção que nós vamos olhar agora é a cruz da morte. Um dos pontos que tem grande valor e importância para definir a continuação da tendência de alta, né? A reversão para alta ou a reversão para baixo. E o gráfico nos mostra que, apesar desse cruzamento de cruz da morte aí, que é a média de 50 cruzando para baixo da média de 200, isso tem demonstrado um padrão de suporte para o preço de Bitcoin. Então, a gente já encontrou nesses últimos meses alguns três toques que serviram como suporte. Aqui nesse momento, a gente identifica, cruzou para baixo, mas logo após o preço subiu, nessa rampa aqui. Depois a gente consegue perceber que nesse outro momento aqui, houve uma cruz da morte também, em que logo após nos trouxe uma grande alta. Então, a gente, neste momento, vem nos deparando novamente com uma cruz da morte. Isso historicamente define que o mercado reverteu, mas a gente consegue perceber que nos últimos toques, até tem um mais antigo aqui, logo atrás no gráfico, que nos demonstra que logo após ter uma cruz da morte, o Bitcoin reagiu diferente. Ele subiu de preço, ele teve uma alta. Então, isso pode nos demonstrar uma possível suporte para o preço voltar a subir e sinalizando uma oportunidade de compra. Não é recomendação de investimento, é apenas uma análise que eu estou fazendo na cotação de preços, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também em questão de análise gráfica. Se a gente considerar o gráfico a longo prazo, consigo perceber aqui, cara, eu não sei se vocês me acompanham no que eu estou vendo aqui, mas eu consigo ver uma sequência de ondas ascendentes. Eu estou riscando na tela aqui. Qual que seria o próximo passo? Sequência de ondas ascendentes. A gente também consegue ver, traçar uma linha de tendência aqui, de alta. Então, na minha visão a longo prazo, a tendência de preços é permanecer subindo. Então, diante desses dados mais técnicos, que eu consigo entender que essa queda atual nada mais é do que um grande efeito manada ou uma profecia autorrealizável causado pelo buzz midiático, pelo volume de críticas e notícias que aumentou muito nos últimos tempos, em que grandes veículos aproveitaram do medo para gerar engajamento, formando pânico e até acelerando vendas amadoras, porque isso gerou medo na pessoa física, que solicitou resgates de fundos e que acarretou em vendas massivas. Isso é típico de todas as quedas históricas do Bitcoin. Como a gente pode ver aqui em algumas notícias, que eu comentei até no início do vídeo. Queda do Bitcoin acorda Nassim Taleb e Paul Krugman e outros críticos de criptomoedas. Ou seja, aquele pessoal que costuma aparecer sempre no fundo de mercado
para criticar o Bitcoin. Tem até um gráfico mostrando que quando Nassim Taleb criticou o Bitcoin, era o fundo do poço, logo após veio uma subida. Agora, de novo, nessa última queda dessa semana, ele acaba de criticar o Bitcoin. Será que não significa um novo fundo para o mercado logo em seguida decolar? É isso que essa matéria trata. E apesar desse pânico todo, os fundamentos econômicos mundiais estão saudáveis. Juro americano em corte, bolsas globais em alta e cenário historicamente propício para ativos de risco. Como a gente pode ver em algumas reportagens, Bolsa de Nova York fecha em alta e renova um recorde. Isso é uma reportagem da CNN do mês passado. Outra reportagem mais recente da CNN. Bolsa surpreende com renovação de recordes, entenda o otimismo do mercado. Após queda em 2024, índice sobe mais de 24% nesse ano, impulsionado por fluxo estrangeiro, dólar fraco e corte de juros nos Estados Unidos. Isso está se referindo à nossa bolsa aqui, o Bovespa, a bolsa brasileira. Aqui em uma outra reportagem da Veja, a gente consegue ver Ibovespa renova recorde atingindo 154 mil pontos com crescimento de 28% em 2025. Ou seja, o mercado mundial está aquecido. A gente consegue ver também corte nas taxas de juros americana. Daqui aproximadamente 15 dias temos uma previsão, uma estimativa muito alta de corte na taxa de juros americana, em mais 0,25 pontos percentuais. Os analistas já estão 81% deles acreditando que haverá um novo corte na taxa de juros americana, o que isso resulta em aquecimento dos mercados, dos ativos de risco. Também pode acompanhar aqui que o ouro está empilhando o recorde só do meio do ano para cá. Já valorizou mais de 25%, cotado agora em cerca de 4.139 dólares, ou seja, o ouro está disparando, que é um ativo de reserva de valor semelhante ao Bitcoin, ou seja, isso daqui está mostrando que há apetite do investidor por reservas de valor. E o Bitcoin tende a acompanhar essa tendência do ouro como sendo uma reserva de valor, o ouro digital, que é o que o mercado costuma chamar. Então, não há motivos sólidos para que resultem nessa queda do mercado cripto. Não tem um motivo sólido, dado econômico, dado financeiro que justifique essa queda, a não ser simplesmente um movimento irracional do investidor, pessoa física aí, que foi altamente influenciado por notícias e comprou de fundos de investimento, tá? Então agora eu vou mostrar o indicador que para mim é a cereja do bolo, que é o MVRV, e eu vou explicar um pouco mais sobre ele, porque ele é um indicador muito interessante e nos mostra muito bem sobre o momento e o ciclo em que a gente está, o ciclo de preços que a gente está, tá certo? Vamos ao MVRV. Eu vou mostrar primeiramente o gráfico para vocês, esse é o MVRV. Neste momento ele se encontra abaixo de 1, na casa aí dos 0,98 aproximadamente. E na próxima tela aqui eu vou puxar uma definição do que significa esse indicador para a gente entender o poder que ele tem para nos dar um norte de momento de mercado. Definição da CoinGlass, que eu achei a mais fácil e didática de entendimento aqui. O índice MVRV é um indicador relativo que mede o quanto o valor de mercado em circulação do Bitcoin se desvia do seu valor de mercado realizado, normalizado pelo desvio do valor. A fórmula é a seguinte: MVRV dividido pelo valor de mercado em circulação menos o valor de mercado realizado dividido pelo desvio padrão, que é o que está escrito aqui. Eu sei que essa explicação está confusa, mas aqui a gente consegue ter uma explicação dos componentes. O valor de mercado realizado é calculado com base em dados de transações on-chain, ou seja, reflete o custo médio de aquisição quando os participantes do mercado transferiram seus bitcoins pela última vez. Esse indicador mostra o custo médio real de posse dos investidores no mercado. Interpretação e implicações de mercado. MVRV alto indica que o valor de mercado do Bitcoin está significativamente acima do seu valor realizado, sugerindo que o mercado pode estar supervalorizado, ou seja, o preço está alto, e que há um risco crescente de correção ou queda de preço. Ou seja, MVRV alto nos indica preço alto. MVRV baixo indica que o mercado está subvalorizado em relação ao valor realizado, que pode apontar para oportunidades de compra ou zonas de acumulação, ou seja, o preço está baixo. MVRV baixo, abaixo de 1, nos indica compra. Observações históricas. De acordo com dados históricos, quando o índice MVRV atinge níveis historicamente altos, o preço do Bitcoin tende a entrar em uma fase de aquecimento excessivo, seguido por reversões de tendência ou correções.
Portanto, esse indicador é uma ferramenta importante para identificar riscos de superaquecimento de mercado. Traders e investidores o utilizam amplamente para avaliar os sentimentos de mercado, gerenciar a exposição ao risco e otimizar o timing de entrada. Então, voltando aqui numa imagem mais didática, o que significa basicamente o MVRV? Por consenso de mercado, existe um número de topo e um número de base, que é o MVRV em um ou abaixo de um indica um possível momento de entrada, um momento de compra para o Bitcoin. O MVRV acima, em 3,7 ou acima, indica um possível momento de venda, de reversão, de que o preço já está muito valorizado. Então, como a gente pode olhar aqui no gráfico do MVRV, neste momento nós estamos abaixo de 1, o que o indicador nos demonstra é que estamos em um bom momento de entrada de preço. Agora eu vou botar o preço aqui na tela para a gente conseguir olhar os dois juntos e entender o funcionamento deles em simultâneo. Então, vamos ver aqui num passado, em um momento de topo, a gente consegue perceber que o MVRV estava em topo. Em um momento que o mercado caiu, em junho, julho de 2021, o MVRV ficou abaixo de 1. Logo após ele voltou a subir, não deu topo, mas deu média e voltou a cair. Ou seja, demonstrou um período longo de queda e ficou um bom tempo muito abaixo de 1 aqui, como a gente pode perceber. A partir de 2024, início de 2024, o MVRV começou a subir. Foi até a média 2,8, voltou a cair. Chegou perto de 1 e nos demonstrou aqui uma boa oportunidade de entrada. Então, quando ele estava abaixo aqui, ó, alguém e a gente tivesse entrado por aqui, por exemplo, a gente teria pego algo como 100% de valorização. Então, o MVRV demonstrou ainda nesse ano outra oportunidade logo aqui, em que o indicador ficou próximo de 1, nos devolveu uma alta logo após. E agora ele vem tocar aqui novamente na faixa do 1, abaixo de 1. Então isso indica muito uma grande possibilidade de uma possível alta, retomada da alta nos próximos dias, semanas, meses, enfim. E é por isso, com base nessas informações, que eu digo que não há uma lógica estrutural para que o preço do Bitcoin tenha caído tanto e tão forte, e que, na verdade, para quem está no mercado cripto há um pouco mais de tempo, já entende que essa queda de 30%, 40% é, digamos que normal, acontece com muita frequência na história do Bitcoin. E quando eu analiso tudo isso, eu vejo que essa queda não tem uma razão mercadológica a não ser um efeito manada, uma reação emocional das pessoas em vender em grande volume através de fundos e fazer o preço cair para logo após uma nova pernada de alta. Não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise de dados que eu fiz, de informações que eu recolhi e agrupei ao longo de dias aí, de cerca de uma semana, para tentar entender o movimento que o mercado está tomando, porque eu acredito que o ciclo ainda vai durar mais alguns meses, o ciclo de alta. E para a gente virar para queda ainda precisam muitas coisas acontecerem, muitos indicadores se desalinharem, como todos esses que eu mencionei nesse vídeo, e que eles servem também para todo e qualquer período do mercado cripto. Quando a gente olha esses dados do Bitcoin, e percebe quando há fluxo na rede, aumenta as taxas, isso vai preceder uma alta ou uma queda. E é algo que a gente não viu acontecer ainda. O fluxo na rede, a mempool, indicador MVRV, os bitcoins sendo direcionados para as corretoras, isso ainda não aconteceu. E no fim das contas, a história nos mostra que os períodos de pânico e desinformação ou muito ruído costumam ser os melhores momentos de oportunidade. Isso que eu não demonstrei aqui para vocês, o índice de medo e ganância, que também vem buscando índices de extremo medo, muito abaixo. Então, isso também historicamente vem nos dando bons sinais de compra. Quando o índice de medo e ganância está com muito medo, demonstra também oportunidades de compra para nós, tá? Então, fica atento aí aos dados que eu passei, pode ir monitorando ele, porque eles vão servir para diversos momentos do ciclo. Fica atento às informações, aos dados econômicos mundiais também, porque eles nos estão dando uma base do movimento também do mercado. E me diz aqui nos comentários se vocês acreditam que o ciclo do mercado cripto, Bitcoin, realmente encerrou, ou se ele vai se recuperar nos próximos dias, semanas e meses. Deixa aqui o teu comentário, vamos trocar uma ideia. Também estou à disposição lá no Instagram, o Felipe underline Moreira, como tá aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido e te ajudou a acalmar um pouco mais o coração, compartilha esse vídeo aí para algum amigo que tá desesperado também e dando de mão de alface e vendendo no fundo e tomando prejuízo. Para ele ter calma, paciência, esperar que possivelmente o mercado cripto ainda tem muita estrada pela frente e o Bitcoin a longo prazo tende a se valorizar.
mesmo que a gente enfrente queda, volte para um mercado de baixa, a longo prazo a tendência é a valorização por conta da escassez, tá? Um abraço, tamo junto, até a próxima.